Oi, amigas, como vocês estão? Vim contar um pouquinho, do que aconteceu comigo, a minha perca gestacional, como eu descobri, como está sendo minha recuperação, tudo isso nesse vídeo, viu? Então vamos embora comigo, não perde nada, fica até o final do vídeo, tá certo? Vamos embora! Amigas, como que eu descobri que eu estava com algum problema, né? Até então eu estava sangrando 2 meses seguidos. Por quê? Certo dia eu sentei no sofá e espirrei. Só que o espirro eu prendi, não soltei. E nisso eu senti uma dor muito forte nesse lado aqui, da minha trompa esquerda. Se liga só. Nisso, desde esse dia que eu dei esse espirro, no outro dia eu comecei a sangrar. Foi tipo assim, bem rápido. Comecei a sangrar no outro dia, depois do espirro. Aí eu disse, nossa, deve ser a minha menstruação. E geralmente a minha menstruação demora 1 semana para ir embora. E passando os dias e eu seguindo em frente achando que era menstruação normal. Terminou a semana, já entrou na outra semana e eu menstruando. Aí eu, nossa, deve ser alguma coisa que meu corpo está limpando. Porque eu tinha parado meu anticoncepcional, já fazia 7 meses que eu tinha parado, não estava tomando mais nada. Mas na minha cabeça, eu ia demorar a engravidar. Por estar achando que meu corpo ainda estava com remédio, né? No útero, então, no corpo, enfim. Eu achei que ia demorar a engravidar. E beleza. Só que aquela menstruação foi ficando. Muitas das vezes tinha um cheiro não legal, tinha um cheiro bem ruinzinho mesmo, como se estivesse apodrecendo algo dentro de mim. Tudo isso eu vou explicar pra vocês, tá? E fui no postinho aqui do meu bairro, né? Aqueles que geralmente todo bairro tem um postinho. Fui lá na ginecologista, falei tudo que eu estava sentindo, tudo que aconteceu. Ela suspeitou de cisto hemorrágico. Pelas coisas que eu já estava sentindo há umas semanas. E nisso, já ia para o 3º mês, né? Eu já estava 2 meses menstruando sem parar. E sentindo uma cólicazinha. Só que junto com isso, eu sentia ânsia assim de vomitar, de passar pelo lixo, sentir o cheiro de lixo e querer vomitar. E isso eu achei estranho, porque eu não sou assim. Aí já vai eu comprar teste. A gente comprou teste negativo. Meu peitozinho aqui, essa rodelinha que tem aqui no peito, que eu esqueci o nome, cresceu também. E tudo isso achei estranho. Eu peguei peso rápido. Em 1 mês eu tinha pego tipo assim 5 quilos. Em 2 meses eu estava com 90 quilos. E eu achei que era, sei lá, eu achei que era gordura, que eu tava comendo muita besteira. Mas nem besteira eu comia. Mas tem alguma coisa errada comigo. Foi daí que acendeu alguma coisa aqui que eu fui me consultar. Porque o teste estava negativo. Eu engordando sem comer nenhuma besteira, praticamente. Que tudo de besteira. Pizza, hambúrguer, eu comia 1 vez no mês. E eu caminhava para ir trabalhar. Então, assim, eu achava assim, poxa, tem alguma coisa errada comigo, que eu tô engordando. Sem comer besteira, sem nada, então tem alguma coisa errada. E daí, a médica pediu para eu fazer exame particular. E eu fui fazer meu exame particular. Eu fiz exame de sangue, fiz o abdômen, que eu achei que era alguma coisa no meu abdômen, e fiz a minha endovaginal. Só que lá constou nada. Meu exame ficou ok, deu tudo certo. Meu abdômen deu tudo certo. O endovaginal deu que eu estava com líquido no útero.
Aí a médica perguntou se eu tava tendo febre. Eu disse, olha, que eu tive febre, mas só que eu não sabia que era por alguma coisa aqui embaixo. Eu achei que era febre, que eu também tava gripada. Eu achei que era também por conta disso, mas não tinha nada a ver com gripe. Perguntou se eu estava comendo direito. Eu disse que eu não estava comendo direito, com tanto apetite como eu tinha antes. Beleza, ela também não falou nada. Disse que eu estava com inflamação e que eu ia ter que voltar para a ginecologista do postinho. Até aí, beleza. Que na minha cabeça eu estava com cisto hemorrágico. Quando foi na quinta-feira, dia 14 de agosto, fui trabalhar. Fui trabalhar tranquila, com dor, bastante dor lá embaixo, mas assim, fui trabalhar. E como eu estava acostumada a tomar Buscopan, quando deu 2 horas da tarde, eu tomei meu Buscopan, só que não passava a dor. Não passava a dor de jeito nenhum, a dor ali insistindo. Foi daí que eu disse, eu não tô bem. Pedi pro meu esposo me buscar e fui direto pra UPA de Pojuca, que minha mãe falou que lá era muito bom. Na outra cidade, no caso, que eu moro no Cabo, e eu fui pra outra cidade, Ipojuca, me consultar lá. Foi pra emergência logo e cara, a médica me passou remédio. Eu disse, eu expliquei, né, desde o início que eu tava suspeitando. Levei os exames que eu tinha feito no particular, já para adiantar alguma coisa. E fiquei lá na UPA até meia-noite, né? Porque eu tava esperando também meu exame de sangue, que eu fiz lá, outro exame de sangue, para vocês terem noção. Fiquei até meia-noite. Meu exame saiu meia-noite, já foi outra médica que me atendeu, me pediu para explicar desde o início o que tinha acontecido. E aí eu expliquei tudo que eu falei para vocês agora. Daí ela perguntou se eu estava com dor, disse que não, tinha passado a dor e tal. Aí ela disse, Stephanie, eu não vou poder te liberar, porque eu não sei o que você tem. Aí você me dá licença da sala, que eu vou fazer uma ligação. Aí eu saí da sala. Eu e o Matheus, né, meu marido. Daqui a pouco chega ela falando assim, Stephanie, você vai ter que dormir essa noite aqui na UPA e amanhã você vai ser transferida lá pro hospital Agamenon Magalhães, que é uma maternidade, né, também. E daí, até então, eu achei que o meu cisto tinha rompido realmente. Ninguém me falava nada e a única certeza que eu tinha era o meu cisto. E nisso, a dor de manhã começou de novo. Aí eu tomei outro medicamento lá na UPA de Pojuca. Quando deu 7 horas, fui transferida na ambulância. Cheguei lá no hospital, sem dor nenhuma. Mas eu estava ainda sangrando, né? Porque já ia fazer 3 meses que eu estava sangrando. Estava no 2º mês. Fui atendida pelas médicas de lá, um amor de pessoa, todo mundo me tranquilizando, todo mundo falando comigo, me acalmando. E fui fazer toque, fui ser examinada, né? Fui fazer outro exame de sangue lá no hospital. Daí, tive que esperar até 6 horas da noite, ou seja, de 8 horas da manhã. Esperei o dia todinho para voltar para a médica novamente. Eu voltei para a médica às 6 horas da noite. Nisso eu tava com uma fome, minha filha, tão grande. Uma fome tão grande. Aí quando deu 5h30, eu disse, não tava mais aguentando de fome. Eu disse, moça, eu posso lanchar, comprar alguma coisa para lanchar? Aí a médica fez assim, Stephanie, eu não vou poder te liberar, porque talvez você passe por uma cirurgia. Eu achei que era cisto. Eu achei que eu tava com cisto realmente, que meu cisto tinha se rompido e eu ia precisar passar por uma cirurgia. Porque antes de tudo isso, eu tava pesquisando na internet. Aí, beleza. Não comi nada. Esperei para 6 horas, ela me chamou. Não tinha mais ninguém para ser atendida. Só tinha eu.
Ela me chamou, tive que fazer a outra endovaginal lá no hospital, no Recife. Fazer outra endovaginal. E foi daí que descobriram, né? Só que não me falaram na hora do exame. Me pediu para eu retirar da sala novamente. Me disseram para eu ficar na cadeira de rodas. E eu, nossa, eu tô bem, moça. Não preciso de cadeira de rodas. Porque tá bem. Aí ela fez assim, a médica pediu para você ficar na cadeira de rodas. Eu, tá bom, né? Não vou questionar mais. Aí eu sentei na cadeira de rodas e voltei para a mesma médica do início. Ela já estava me esperando lá, com os resultados dos exames, tudinho, minha filha. E eu sem saber de nada. Achei que era meu cisto hemorrágico. Aí ela me chamou. Stephanie, vamos conversar. Aí eu, pronto, meu Deus, vamos embora. Sentei lá. Aí ela foi e disse assim, Stephanie, você tá grávida. Minha filha, comecei logo a chorar. Chorei. Aí eu fiz assim, sério que eu tô grávida? Ela, sério que você tá grávida. Olha, foi uma loucura na hora, porque tipo assim, na minha cabeça eu tava pronta pra receber o resultado do cisto. E não da gravidez. Aí quando ela falou que eu tava grávida, senti uma quentura no meu ouvido, assim, tipo assim, nem sei explicar, é como se a ficha tivesse caído ali, eu nem sei te explicar. Aí eu comecei a chorar, aí eu fiz, como assim que eu tô grávida? Que eu já fiz vários testes de farmácia e todos deram negativo. Aí foi quando ela me disse, o seu bebê não tá no seu útero, ele tá na sua trompa direita, desse lado aqui ele tá. Ele não desceu pro seu útero, ele ficou lá. Aí o que aconteceu? A dor que você sentiu quinta-feira, ontem, foi ele rompendo a sua trompa. Ou seja, ele tava lá, né, direitinho, querendo sobreviver na trompa direita. Só que o peso do bebê, o peso do feto, né, que eles falam de feto, mas é o seu bebê independente, rompeu o peso dele, sabe? Ele tava crescendo, ele já ia pro 3º mês. Estava grávida do 3º mês e não sabia, tá? Soube lá exatamente dia 15, caiu numa sexta-feira de agosto. Foi quando eu soube que eu tava grávida. Ou seja, eu fiquei só 6, 7, 8, só fiquei 3 horas com meu bebezinho assim, né? Que eu estava sabendo que ele estava aqui. Mas ele estava aqui, minha filha, há 2 meses, ia passar pro 3º. Mas eu, Stephanie, só sabia 3 horas que ele estava aqui. E nisso, aí eu falei, não, eu fiquei feliz, né? Porque até então eu não sabia que eu ia ter que retirar minha trompa, porque rompeu e tudo mais. Aí ela notou que eu não entendi. Até então eu estava grávida, que o bebê ia crescer e tal. Aí ela foi e falou, Stephanie, a gente vai ter que tirar ele, porque ele não vai sobreviver na sua trompa, infelizmente. E se ele sobreviver, é um risco de vida para você. Você vai ter uma hemorragia maior dentro de você, e isso pode ser que você acabe morrendo, né? Com a hemorragia dentro de você. E daí a gente vai ter que retirar o seu bebê e a trompa que ele rompeu. Ou seja, eu tirei a trompa direita e só estou com a esquerda. Nisso eu comecei a chorar. Tipo assim, eu não tava, ao mesmo tempo que eu não estava acreditando que era comigo, né? E ao mesmo tempo acreditando. Minha ficha ainda não tinha caído, que estava acontecendo comigo. E eu nunca pensei nessa gravidez. Eu nunca conhecia essa gravidez ectópica. E daí ela foi explicar que era para fazer uma cesárea. Ela precisa fazer uma cesárea de urgência para retirar. Aí ela falou ainda mais que ia tentar construir novamente minha trompa, mas pelo tempo
e pelo peso do bebê, ele tinha afetado muito a minha trompa. Aí, no caso, não tenho mais, eu retirei. Pronto, foi isso que aconteceu. Estava grávida, minha gente, não sabia. Tudo isso aconteceu. Estou aqui na recuperação, que é chatinha, não vou dizer pra vocês. Quem teve cesárea vai saber o que eu tô dizendo, é muito chato. E se você é uma pessoa agoniada, feito eu, já sabe. Eu sou uma pessoa agoniadinha, eu gosto de estar sempre fazendo minhas coisas, gosto de estar trabalhando. E isso aqui me segurou, né? Tá me segurando. Até passar. Mas vai passar, em nome de Jesus. Eu acredito que o pior já acabou, já passou. Por mais assim... Deixa eu acender a luz. Ficou melhor? Nem sei. Por mais que assim, eu quero ser muito mãe, sabe? Eu já tive um aborto espontâneo, meu corpo colocou pra fora. E esse foi meu segundo. Então assim, desde o primeiro aborto que eu tive, eu sempre quis ser mãe. Nossa, o primeiro aborto que eu tive me fez assim... Me deu mais vontade ainda de ser mãe, sabe? E daí, o segundo agora, não me deixou, não tirou essa vontade. Mas, tipo, me deu medo. Me deu medo de passar pelas mesmas coisas, sabe? Mas a médica falou que eu consigo sim engravidar com uma trompa só. E agora, minha filha, uma mulher normal, vou explicar pra você. Uma mulher normal, que tem as duas trompas, tem 1 ano para engravidar. 1 ano, eu, Stephanie, tenho 6 meses. Ou seja, eu tenho 6 meses. Ficar mais rápido, sabe, para engravidar. Mas assim, eu também não quero agora. Eu quero ficar bem comigo, entender tudo isso que aconteceu, que ainda estou entendendo. Estou ainda processando tudo que aconteceu. Quero terminar minha casa, né? Que vocês sabem que eu estava em reformas. E é isso, minha gente. Foi assim, do Nedes, o de repente, veio de repente mesmo. Mas eu quero falar pra vocês que eu tô bem. No primeiro dia, assim, foi difícil. Foi difícil porque eu fui colocada numa sala cheia de mães e bebês recém-nascidos. Nossa, eu tô suando o sovaco. E você ficar vendo ali todo mundo passar pelo mesmo processo que você tá passando. Porque, querendo ou não, eu tive um filho, né? Só não evoluiu tanto e não cresceu pra pegar assim. Mas ele tava aqui. Tive que passar pela cesárea. Então, assim, eu via que todo mundo tava passando pelo mesmo processo ali, né? De cesárea, normal. E eu não estava com o bebê nos braços. Eu tava passando pelo mesmo processo sem o bebê. E muitas das vezes, quando eu passava assim no corredor, tá de lado, viu? Tá inchadinha minha barriga. Quando eu ia caminhar na rua não, menina, no hospital. Aí perguntavam, cadê teu bebê? Tá amamentando direitinho? Aquele menino me doía de um jeito. Eu botava pra chorar. Quando eu cheguei em casa também, botei pra chorar. Ficava tentando entender aquilo, né? Hoje em dia não é que... tô conversando aqui com vocês porque eu acredito que muita gente também tenha passado pelo mesmo e também esteja passando pelo mesmo, né? Não sei até onde esse meu vídeo vai chegar. Mas eu botei na minha cabeça que tudo tem um propósito, sabe? Se não foi agora, vai vir depois. E se não for depois, vai vir depois. E assim vai. O importante é que eu tô bem, né? Se eu não tivesse descoberto, e se eu não tivesse tido isso, ele ia ficar lá, ia acontecer uma infecção, ia ser pior. Então, tudo tem um propósito. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Por mais que, às vezes, eu, Stephanie, pego pensando, às vezes, como tipo assim,
como é que ele ia ser, sabe? Se ele ia aparecer comigo, se ele ia aparecer com o Matheus. Às vezes eu me pego assim pensando. Mas eu choro, me acalmo, entrego a Deus. Deus sabe resolver, né? E foi isso. A minha recuperação está sendo muito boa, graças a Deus. Eu tenho pessoas, eu tenho uma rede de apoio muito bom. Por isso que também eu acredito que esteja assim também, bem, assim, né? Conversando sem chorar também. Mas eu também, como eu disse a vocês, tem dias. Tem dias que eu tô assim, ó. E tem dias que eu quero chorar, só quero chorar. Mas, como eu falei pra vocês, eu entreguei na mão de Deus. Eu acredito que quando a gente tem fé em Deus, Ele nos dá a paz que a gente precisa. Por mais que a gente não entenda no momento que a gente esteja passando. Mas eu optei deixar na mão de Deus, sabe? Isso tá me dando calmaria, tá me dando paz, né? E foi isso, amigas. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu passei. Estou aqui, ó. Ou seja, fui mamãe 2 vezes, tá? Mas infelizmente não consegui. Mas quem sabe na próxima. Vocês vão ver com barriga. E é isso. Um beijo, espero que vocês acompanhem até o finalzinho do vídeo pra entender tudo, tá certo? Peguei aqui vocês, deixa eu ver um ângulo que dê pra me ver melhor. Esse aqui. No último vídeo eu tô com a mesma touca. Ou seja, eu não mudei nada, né? E foi isso, amigas, o vídeo de hoje. Mandem um coraçãozinho vermelho pra eu saber que vocês assistiram até o final. O meu relato do parto, né? O meu relato da minha gravidez ectópica que aconteceu. E é isso. E a única coisa que eu vou dizer pra cada um de vocês que esteja assistindo esse vídeo, entregue na mão de Deus, que tudo vai se resolver. Viu? Eu tô assim, ó, com Deus. Me dê, Deus, sua mão, porque sozinha eu não consigo não, viu? Sozinha eu não consigo pra nada. Que eu sei que Ele tá me dando a calmaria, a paz que eu preciso no meu coração, tá certo? Não é fácil. Eu vim contar tudinho o que aconteceu e tal, porque a minha vontade mesmo é chorar, ficar me perguntando por quê. Mas não adianta, a vida continua, certo? Eu tenho que estar bem, eu preciso estar bem pra mim mesma, eu preciso estar bem pro meu esposo, pra minhas amigas, pro meu trabalho, entendeu? E pra um futuro bebê que vai chegar, né? Espero. E é isso. Um cheiro. E até o próximo vídeo, que eu espero que tenha vários outros vídeos aqui.